28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares, olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ouso dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Já entra outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou a casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você com o papel da Venezuela, o dinheiro não vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí, ele deu o currículo dele, falou... Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, viu, o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério, daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro. Acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu. Tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de... segundo, terceiro escalão, você vai também. Até porque você não tem como eu escolher todo mundo. Eu escolhi na época, foram 22 ministros, agora são 23. Tá? Os ministros, sim. A Tereza Cristina veio da indicação política da Frente Nacional da Agricultura. Eram 200 e poucos deputados da Agricultura, decidido pelo nome dela. E qual foi a vantagem da Tereza Cristina? Ela não foi indicação de partido político. O que era comum? O que sempre foi comum? O partido político atendia muito mais aquela pessoa indicada para o partido político, atendia muito mais o seu partido do que o presidente da República ou a parte interessada da sociedade. Entendi. Então, é o nosso... no grau de prioridade dele, ele queria agradar mais o partido do que o que vinha de cima. Sim. Faz sentido. E daí, muitas vezes, formava um ministério ineficiente. A indicação... por exemplo, os ministros, a grande maioria foi indicação minha. Tá? Quando chega, por exemplo, o Salles chegou lá. Alguém mandou o Salles falar comigo, eu não conhecia o Salles. E quando ele chegou, eu tinha estudado um pouco a vida dele e gostei dele, e ele foi ser meu ministro do meio ambiente. Tá? Assim foram o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes eu conheci um ano antes das eleições. Ele aqui estava... eu não conhecia o Paulo Guedes. Ele escrevia a cada 2 semanas uma matéria do jornal O Globo. Por 2 vezes, ele fazendo a matéria, citou meu nome. Citou como uma possibilidade, um nome novo, né? Ou alguma virtude que ele viu em mim. Até que aconteceu um encontro com ele. Ele aqui trabalhava aqui para uma candidatura do Luciano Huck,
O Huck tinha a intenção de... Então era real mesmo. De vir presidente. Sim, ele não nega isso aí, não tem nada demais. E frequentava de reuniões com o Luciano Huck, até que não foi desentendimento, foi um entendimento que não ia decolar a candidatura dele. Que uma coisa é você ser presidente, a outra é como é que você vai administrar essa máquina enorme que você tem pela frente. O Brasil é um país continental. O senhor tinha ideia ou não fazia ideia? Fazia ideia, mas não tão pesada, apesar de 30 anos de vida pública, 15 exércitos, eu não esperava a barra tão pesada assim.